Mais um vídeo aqui no canal Off Rio e hoje nós vamos ver como que foi a estreia do Mengão Malvadão no Brasileiro e como que foi a primeira rodada para os outros, né? Para os antes também. Então já senta o dedo aí no like, vamos conversar mais um vídeo. E o Brasileirão começou para o Mengão. Grande jogo na partida de estreia do Brasileirão. Dois grandes times, dois grandes técnicos. O resultado poderia ter sido melhor, mas acho que o Flamengo jogou bem. Acho que o Flamengo jogou bem. Começou o jogo muito bem, inclusive em cima, pressionando. A verdade é que o Inter estava marcando muito forte e abrindo mão em certos momentos de ter mais um homem no meio de campo, né? O Fernando, que jogava normalmente ali, o volante Fernando, jogava normalmente à frente da zaga, ele voltava para compor uma linha de cinco. Então ficava 5 na defesa, 5 no meio de campo. Esses 5 no meio de campo, quando você não tem um homem de armação como a Arrascaeta, como o Gerson, acaba que você é forçado a dificulta a saída de bola do time do Flamengo. Dificulta a saída de bola do Flamengo, né? Então, o Flamengo que normalmente tenta atrair para ganhar espaço, perdeu essa opção. Perdeu essa opção, já que os homens de frente não saíam, eles ficavam num bloco de 5, tentando dominar aquela faixa de campo e conseguiram com efetividade, já que você não tinha um homem centralizado entre linhas ali para poder ajudar nessa criação. Isso dificultou bastante a armação, a construção de jogadas do Flamengo. O Flamengo conseguiu chegar algumas vezes, com dificuldade, é verdade, já que estava bem postada a defesa do Inter, mas criou algumas oportunidades sim. Infelizmente, aos 33 minutos, pressão alta. Numa dessas, o Léo Ortiz vai dar o bote, não faz a falta, a jogada continua. Bernabé tem seu mérito, claro, faz uma bela jogada, encontra o Bruno Henrique na área para uma chapada bonita de esquerda, de canhota, onde sai o primeiro gol do Inter, né? Mas mesmo depois do gol, o Flamengo continuou em cima, com, sem sucesso, defesa muito bem postada do Inter, mas ainda assim o Flamengo conseguiu criar algumas chances. No intervalo, o Felipe Luiz percebeu esse problema, principalmente na construção das jogadas, na saída de bola, e colocou o Michael um pouco mais centralizado. Estava jogando pela esquerda ali Michael, Juninho, Bruno Henrique, em certos momentos eles até se embolavam ali, né? E ele puxou o Michael um pouco mais para o meio. Ao fazer isso, ele obrigou esse grupo de 5 do Inter a se fechar um pouco mais, abrindo espaço nas laterais. Você tinha um homem mais centralizado, então as laterais eles fecharam, compactaram mais um pouco esse bloco, primeiro bloco de marcação, apesar de não sair para marcar em cima, eles continuaram na faixa média de campo, mas eles se compactaram um pouco mais para poder evitar construção de jogadas pelo meio e liberou um pouco mais as laterais. Isso se intensificou com a entrada do Plata, né? Mas antes da entrada do Plata, teve o gol do Léo Pereira. Cobra-se escanteio, a bola sobra para Michael, que chuta, Léo Pereira encontra a bola no meio do caminho e empurra para dentro. Gol do Mengão. Esse 1-1 foi muito justo, já que o Flamengo veio mais disposto a buscar o resultado. Não que o Inter não quisesse o resultado, longe disso. Eles vieram buscando a vitória. O próprio Felipe Luiz comentou a respeito. O time do Inter veio muito bem armado e com proposta de jogo bem clara, né? Sair no contra-ataque. Eles conseguiram fazer com efetividade algumas vezes, apesar do Flamengo também já estar preparado. Futebol é cobertor curto, né? Então, assim, o Felipe Luiz já comentou a respeito. O jeito de jogar do Flamengo é esse. Vai correr risco? Vai, mas vale a pena. Vale a pena, porque o volume de jogo do Flamengo, principalmente no segundo tempo, depois dessas alterações, diria até que com a entrada do Plata, cresceu muito, né? Plata que não podia jogar os 90 minutos, já que teve desgaste durante a data FIFA, 2 jogos seguidos, com a ausência de Arrascaeta, Gerson, que fazem muita falta, não sobravam muitas opções, né? E o Flamengo conseguiu. Durante o segundo tempo, depois do gol, 2 minutos depois, Juninho, lançamento perfeito de Léo Ortiz, a bola chega em Juninho, que aliás aparece em todas, né? No primeiro tempo, o Rocher fez 2 milagres no mínimo, né? Uma delas, a cabeçada do Juninho, que ele vai buscar nos pés de forma corajosa. E no segundo tempo, já com o goleiro Antony,
Nessa jogada, Léo Ortiz lança, Juninho recebe, chapa no cantinho. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Antony ainda conseguiu triscar na bola antes dela bater na trave. Morreu na trave. Gol aos 8, aos 10 o Flamengo já estava botando uma bola na trave. E depois disso eu perdi as contas. Eu perdi as contas de quantas vezes eu gritei gol. Porque você teve chances com o Wallace, aquela batida que a bola, o goleiro Antony consegue resvalar para cima. Teve o lance do Bruno Henrique, que ele tá chapando de curva, a bola quase entra lá no ângulo, e aquela falta cobrada pelo Plata, que até o narrador na televisão gritou gol. Acho que o estádio inteiro, todo mundo gritou gol. Ia ser um golaço, mas a bola insistia em não entrar. Mais pro final do jogo, o Léo Pereira, numa jogada com o Carboneiro, que inclusive estava impedido no lance, o Ener Valencia estava impedido no início do lance, poderia ter sido evitado aquela pancada, né? Mas enfim, a jogada correu, o Léo Pereira levou uma pancada no joelho e o Felipe Luiz aproveitou para ser mais audacioso ainda, buscar mais ainda a vitória, os 3 pontos, né? Ao colocar Ayrton Lucas como lateral e deixar o Alexandro como zagueiro, formando dupla de zaga com o Léo Ortiz. Um pouco tardia, mas a alteração no sentido de deixar o Flamengo mais ofensivo ainda. Infelizmente, Ayrton Lucas não está numa boa fase, ou talvez a falta de ritmo não tenha colaborado e não surtiu tanto efeito essa alteração. De toda maneira, o resultado não é justo, a meu ver, já que o Flamengo dominou a maior parte do jogo, né? O Inter teve pouquíssimas oportunidades, apesar de ter sido muito efetivo, mas de toda maneira foi um grande jogo, dois grandes times. Anotem o que eu estou dizendo, o Inter vai ser um time também que vai brigar lá em cima, vai dar trabalho. Tivemos aí mais 9 jogos na rodada, mais 5 jogos no sábado, e no sábado tive que escolher, né, para assistir um ao vivo, os outros eu dei uma olhada depois, e escolhi Fortaleza e Fluminense, jogo no Castelão. Consegui assistir na íntegra. O Fortaleza dominou totalmente o jogo, né? O Fluminense praticamente não conseguiu jogar. Fortaleza que parece que estava se poupando para jogar essa partida, já que vinha muito mal tanto no estadual, que não conseguiu conquistar em cima do Ceará novamente, quanto no Nordestão, perdendo algumas partidas bobas, né? O potencial que o Fortaleza tem, conseguiu finalmente apresentar um bom futebol, futebol dominante, Picaju jogando pela direita, Marinho chegando bem, Lucero fazendo gol, Paulo Fernandes, cruzamento, um bom cruzamento, jogada ensaiada pro gol do Tinga, enfim, 2-0 Leão em cima do Pó de Arroz no Castelão. No Morumbi, no mesmo horário, jogaram São Paulo e Sport, um jogo equilibrado. São Paulo até teve um pouco mais de volume, mas o time pernambucano também chegou bem, teve grandes chances. Aos 2 minutos de jogo, o Caleri conseguiu perder um pênalti que ganhou de presente. Depois disso, o time pernambucano chegou algumas vezes com perigo, o São Paulo também, mas pela qualidade do jogo, acho que o placar de 0-0 ficou de bom tamanho. Nesse mesmo horário se enfrentaram no Mineirão Cruzeiro e Mirassol. O Cruzeiro começou melhor o jogo, começou bem melhor o jogo, né? Conseguiu abrir o placar com o Dudu, depois chegou ao segundo gol com o Gabigol. O time do Mirassol conseguiu perder um pênalti, mas ainda assim descontou nos acréscimos do primeiro tempo. O time paulista teve muito mais volume de jogo, mais posse de bola, finalizou o dobro de vezes que o time mineiro, né? 18 vezes, 16 vezes contra 8 vezes do Cruzeiro. E esse resultado acabou sendo muito positivo para o Cruzeiro. O time celeste sai com 3 pontos nessa primeira rodada. Na Arena do Grêmio, ainda às 6h30, se enfrentaram Grêmio e Atlético Mineiro. O Galo começou muito melhor a partida, com muito mais volume de jogo, e até os 20 minutos já tinha perdido várias oportunidades, com o goleiro Thiago Volpe fazendo milagres. Depois disso, o Grêmio chegou aos seus gols com Arezzo e Edenilson. Edenilson ex-Atlético, inclusive nem comemorou direito. E o Atlético conseguiu descontar no segundo tempo com o Rony. 3 pontos garantidos para o time gaúcho. Já no Alfredo Jaconi se enfrentaram o Juventude e Vitória. Os 2 gols do time gaúcho saíram dos pés de Gabriel Talhari. E o time baiano, apesar de estar em desvantagem, pouco ameaçou
a meta do goleiro Marcão. Já no domingo, com horários alternados, às 4, às 6h30 e às 8, deu para assistir tudo. No Allianz Parque, às 4 da tarde, jogaram Palmeiras e Botafogo. O Botafogo jogou melhor, criou mais chances claras de gol. Muito com Igor Jesus e Savarino ali pela ponta esquerda, jogando muito em transição. Os dois melhores jogadores da partida foram os goleiros. Flaco Lopes perdeu um gol feito. Além disso, Vitor Roque com atuação apagada e Palmeiras com muitas bolas cruzadas na área. Nada que conseguisse tirar o 0 do placar. Ao final da partida, a torcida do Palmeiras mais uma vez vaiou o time. Às 6h30 em São Januário se enfrentaram Vasco e Santos. O time da Baixada Santista foi melhor no primeiro tempo. Marcou em cima e conseguiu sair na frente com um erro na saída de bola do time de São Januário. No segundo tempo, o time Cruz Maltino voltou um pouco melhor. Liberou um pouco mais os laterais, muita bola alçada na área, até que uma dessas bolas encontrou o Verratti, que de cabeça tocou, assistindo para o primeiro gol do Vasco. Depois disso, Léo Jardim fez duas grandes defesas, mas quem acabou marcando o gol da virada foi o time Cruz Maltino, com ele novamente a Verratti dependência do Vasco da Gama, garantindo 3 pontos para o time da Colina. Na Fonte Nova se enfrentaram Bahia e Corinthians. O time baiano foi melhor no primeiro tempo, construiu mais e conseguiu encontrar seu gol com uma bela jogada do lateral Juba, que cruzou para a cabeçada do lateral Gilberto. Everton Ribeiro acabou recebendo um cartão na jogada boba no primeiro tempo. No início do segundo tempo, ele fez uma falta que essa sim era passível de cartão amarelo, levou o segundo amarelo e foi expulso. Isso acabou condicionando muito o segundo tempo do jogo. O Corinthians cresceu, veio para cima e martelou até encontrar seu gol já no finalzinho, com Hector Hernandes também de cabeça. Já na segunda-feira, em Bragança, se enfrentaram Red Bull e Ceará. O time do Ceará começou muito melhor, conseguiu chegar ao seu gol no início do jogo com Pedro Raul, após uma bela jogada pelo meio. Marlon ampliou de cabeça após um escanteio batido por Lucas Mugni. E depois disso o Ceará resolveu sentar na vantagem. Se entrincheirou lá atrás e esperou o Bragantino. Ao perceber a postura extremamente defensiva do Ceará, o time de Bragança cresceu. Foi para cima e encontrou seu primeiro gol aos 45 do primeiro tempo ainda, numa bela jogada pela esquerda, onde Capixaba cruzou, Sacha desviou e La Quintana empurrou para dentro. No segundo tempo a situação não mudou muito, o Ceará continuou lá atrás e o Bragantino martelando em cima, perdendo chances, até que aos 47 do segundo tempo conseguiu a virada. Eric Ramírez, chutando da entrada da área, mandou pro gol. E ao final da rodada, a classificação ficou assim. Fortaleza e Juventude em primeiro, com 3 pontos e 2 gols de saldo. Grêmio, Cruzeiro e Vasco em segundo, com 3 pontos e 1 gol de saldo. Com 1 ponto, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Botafogo, Inter, Palmeiras, Ceará, Red Bull, Bahia, Sport. E na sequência nós temos Atlético Mineiro, Santos e Mirassol, com 0 pontos e menos 1 gol de saldo. Fluminense e Vitória com 0 pontos e menos 2 gols de saldo na lanterna. Bom, e agora o Flamengo vira a chave para a Libertadores. Vamos enfrentar na quinta-feira o Táchira. O Flamengo ainda tem algumas dúvidas em relação ao seu elenco, né? Se a gente vai poder escalar, vai poder levar pelo menos para o banco ou para ser utilizado durante a partida Gerson, Arrascaeta. Segundo o último boletim médico, Danilo ainda está fora. Léo Pereira deu um susto, mas felizmente vai estar disponível. E a outra grande notícia é que Pedro não faz mais parte dessa lista. Pedro está fora da lista de lesionados, não aparece mais no boletim médico, está reintegrado ao time, está treinando normalmente e, segundo o próprio Felipe, dentro do mês de abril nós já poderemos contar novamente com o nosso P9, grande artilheiro, que certamente vai ajudar esse ano. Esse ano vai ser o ano do Pedro. Ano passado poderia ter batido todos os recordes da sua carreira. Se não foi ano passado, vai ser nesse ano. É isso aí, senhoras e senhores. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Amanhã tem vídeo novo sobre o Deportivo Táchira e a estreia do Mengão na Libertadores. Então se inscreve, aciona a notificação para não ficar de fora, para não deixar de assistir mais um vídeo aqui no canal Off Rio. Valeu?
Então é isso. Saudações rubro-negras, um grande abraço e até o próximo vídeo.